Então, agora sim, estamos gravando, ainda bem que eu me lembrei suficientemente cedo. A gente estava discutindo, então, que apesar de a gente estar na nossa última semana de curso, eu gostaria ainda que a gente tivesse pouco tempo, né, nessas 6 aulas que eu tenho de aulas, de conteúdos para essa semana, eu gostaria que a gente abordasse, ainda que de forma introdutória, a última parte da ementa da disciplina que a gente não tinha conseguido abordar até agora. A gente passou boa parte da nossa disciplina focando, então, em escrever coisas que estavam associadas à estática. Né? Essa nossa disciplina aqui de mecânica clássica é uma introdução à física clássica, à mecânica, né? A deslocamentos, descrição de movimentos e causas desses movimentos, os corpos rígidos, basicamente. E a gente passou, então, boa parte desse nosso semestre falando sobre coisas de estática. A gente entender quais são as condições que devem existir para que um corpo fique parado no espaço, que é alguma coisa muito comum. Né? Várias das estruturas que a gente encontra no dia a dia são projetadas com esse intuito, de ficarem paradas no espaço e suportarem uma quantidade de cargas. Só que tem outra parte do nosso programa, do nosso conteúdo programático dessa disciplina, que trata de movimento das coisas também. A gente focou mais tempo em coisas de estática, mas a gente também falou uma boa parte da nossa disciplina sobre cinemática de corpos rígidos e a gente deu uma pincelada sobre cinética de corpos rígidos também. Então, de partículas, por enquanto, perdão. Então, a gente falou bastante sobre essas duas coisas. Então, como descrever o movimento e entender as causas dos movimentos de corpos que a gente pudesse considerar como se tivessem dimensões irrelevantes, né? Que a gente pudesse concentrar o corpo inteiro dentro de um único ponto. Então, descrever o movimento desse ponto, do novo da partícula, era o nosso objetivo até o momento. Tá? Pois bem, só que nem todo o corpo a gente consegue descrever apenas como uma partícula. A gente tinha falado que isso era uma aproximação, né? Então, a gente só podia fazer quando as características da trajetória, basicamente as curvaturas da trajetória que esse corpo estava seguindo, fossem muitas ordens de grandeza maiores do que o próprio tamanho do corpo. Tá? Então, um carro que faz uma curva que tem raio de 300 metros não faz tanta diferença assim a gente considerar que toda a massa dele esteja concentrada num único ponto. Afinal de contas, ele de comprimento vai ter menos de 3 metros e de largura vai ter um pouco mais de 1,5 metro ali. Então, comparado ao raio de curva que ele está fazendo num determinado momento, a gente não perde tanto fazendo essa descrição, essa aproximação em termos de. Só que nem sempre isso é verdade. Você quer falar alguma coisa, Luigi? Professor, você vai começar a compartilhar a tela depois? Sim. Por enquanto eu não estou fazendo nada, só estou Ah, falando. beleza. Tranquilo, fique tranquilo. Obrigado por ter lembrado, né? Se eu estivesse escrevendo alguma coisa, era meio gasto. Né? Então, voltando a falar, né? Nem sempre a gente vai poder fazer essa aproximação de que os corpos podem ser considerados uma partícula. Tá? Para vários movimentos do corpo, as características desse movimento, as curvaturas desse movimento têm dimensões compatíveis e comparáveis com as próprias dimensões do corpo. E nesse sentido, quando esse é o caso, a gente precisa encarar uma forma nova da gente... forma nova não, mas adicionar ferramentas para descrever o movimento desses corpos. Tá? Então, o que a gente vai falar hoje, né, e agora sim vou começar a compartilhar minha tela. Compartilhar minha tela. Agora a gente vai lá para os nossos rabiscos, que vocês já estão acostumados, né? Beleza. A gente está aqui, então. Então, o nosso tema da aula de hoje é cinemática de corpos rígidos. A gente vai começar falando sobre como se movimentam os corpos rígidos. Então, o que a gente entende por corpos rígidos? O próprio nome já indica, né? São corpos que podem ser considerados indeformáveis sob a ação das forças
que agem sobre ação das forças de um determinado problema. Isso depende, né? Um corpo é indeformável pode ser considerado indeformável até um certo nível de força, mas claro, se a gente continuar aumentando essa força, ele vai começar a se deformar. Mas eu posso considerar esse corpo como um corpo rígido, se para uma determinada aplicação as deformações que ele sofre sejam muito pequenas. Tá? Por outro lado, né, se isso é uma idealização também, tá? Isso também não é uma coisa que é sempre verdade. Qualquer corpo sempre se deforma, por menor que seja a força que a gente faz sobre ele, sempre existe algum nível de deformação. Então isso é uma aproximação, mais uma vez. Então, se isso aqui é uma generalização, por outro lado, contudo, não podemos considerar não sei o que está vendo, está bem lento a resposta da tela do meu tablet, tá? Então, talvez alguma coisa estranha esteja acontecendo. Se vocês tiverem algum problema para ver a tela, vocês me deem um grito aí, abre o microfone e me fala, tá? Contudo, não podemos considerar sua massa concentrada em um único ponto. Por quê? Porque a trajetória que descreve o movimento, né, esse corpo vai seguir movimentos, a trajetória tem dimensões compatíveis com a dimensão do corpo. Em outras palavras, o que eu estou falando, isso aqui é diferente de uma partícula. Quando eu penso na cinemática de um corpo rígido, e lembre-se de novo, né, aquilo que a gente vinha falando lá no começo do semestre, né? Quando eu falo em cinemática, eu estou falando de descrição do movimento. Eu estou preocupado nesse primeiro instante, aqui nessa primeira abordagem aqui, com as causas desse movimento. Então, eu estou falando uma cinemática do corpo rígido. Tem peculiaridades. A gente tem que considerar coisas que a gente não precisava considerar quando a gente estava falando da cinemática das partículas. E a gente vai ver o que são essas coisas, tá? Então, quando a gente podia aproximar o corpo por uma partícula, basicamente a gente praticamente só se ocupava com o deslocamento desse ponto, dessa partícula, pelo espaço. Era meio irrelevante, né? Na verdade, não fazia muito sentido a gente falar em outras coisas que não fossem deslocamentos e translações desse ponto pelo espaço. Mesmo assim, quando a gente tinha partículas, dependendo do tipo de movimento que essa partícula seguia, a gente podia escolher diferentes sistemas de coordenadas, como a gente viu. Sistemas de coordenadas cartesianos, sistemas de coordenadas tangencial e normal, sistemas de coordenadas polares, né, e várias coisas diferentes. Quando a gente pulava para 3 dimensões, mais coisas ainda, a gente podia encarar. Então, cilíndricas ou radiais, né, ou esféricas, desculpe. Então, o sistema de coordenada que a gente adotava nos permitia descrever esses movimentos, que eram simplesmente movimentos desse ponto ao redor do espaço, através de diferentes tipos de variáveis. Então, não é porque eu estou dizendo que eu me preocupava apenas com esse deslocamento de um ponto, que eu não poderia ter quantidades que estavam relacionadas, por exemplo, com rotações instantâneas. Né? Quando a gente tinha visto o sistema de coordenadas tangencial e normal, a gente viu que instantaneamente, em qualquer ponto da trajetória, a gente podia considerar que havia um centro instantâneo de trajetória, de rotação, ao redor do qual o corpo estava mais ou menos girando. Tá? E para cada instante existia um centro específico para esses casos. Então, a gente poderia ter grandezas que estavam associadas a rotações, por exemplo, mas o que estava acontecendo com aquele ponto era simplesmente um deslocamento pelo espaço, e a gente escolhia, então, as coordenadas mais adequadas para descrever esse movimento no espaço. Quando a gente tem um corpo rígido, a gente não pode... a gente tem que se preocupar mais do que apenas com o deslocamento, a preocupação
maior do que apenas a translação de um ponto representativo. Então, sim, eu tenho um corpo que tem um determinado formato, ele está se deslocando pelo espaço. Eu poderia considerar, por exemplo, nesse corpo aqui eu sei que o centro de massa desse camarada está aqui. Então eu poderia imaginar, não, então qual que foi a grande diferença? Eu tinha uma partícula, antes eu concentrava toda aquela massa no centro de massa desse cara e estava tudo certo. Agora que eu tenho um corpo rígido, eu posso concentrar toda essa massa ali e eu simplesmente descrevo como que esse centro de massa se desloca através do espaço. Só que isso não é o suficiente para a gente descrever o movimento desse corpo, porque esse centro de massa pode se deslocar, mas, além disso, os outros pontos desse corpo podem seguir trajetórias diferentes. Então, a trajetória do centro de massa, sim, é importante. Bom, tem um pixel morto ali, não sei o que houve, tá? Então, a trajetória do centro de massa, sim, é importante, mas ela pode ser, na verdade ela é, né, mas ela pode ser bastante diferente da trajetória dos demais pontos do corpo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente não precisa descrever o centro de massa? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que a gente pode descrever, a gente deve descrever o centro de massa, só que a gente precisa descrever mais do que apenas o centro de massa. Tá? Então, basicamente o que a gente vai precisar, a gente vai ter que identificar alguns casos diferentes. Quando a gente tem um problema de corpo rígido, o que eu estou querendo dizer, basicamente, né, por ser o corpo rígido, onde que entra essa hipótese de corpo rígido? O que é a grande influência desse corpo ser não deformável sob a ação das forças? Corpo rígido quer dizer simplesmente que, como nada se deforma dentro desse corpo, as distâncias entre pontos do corpo ao longo da trajetória é constante. Ou seja, se eu tenho a distância entre A e G e a distância entre B e G, por exemplo, se essas duas distâncias formam um ângulo como esse, ao longo de toda a trajetória, por mais complexa que seja essa trajetória, a gente sabe que existe que essas relações, vou tentar reproduzir um pouquinho. Tivemos que esse corpo girou, agora a gente tem G está seguindo essa trajetória que a gente estava falando aqui, e o ponto B está aqui e o ponto A está ali. Então, essas distâncias entre B e G, e entre A e G, e o ângulo entre elas ficaram constantes, porque esse corpo é rígido, ele não está sendo deformado pelas forças que estão sendo aplicadas ao longo do caminho. Só que você observa que a trajetória dos diferentes pontos, ela é bem distinta da trajetória do centro de massa. Então, a trajetória do ponto A, por exemplo, ela pode ter se afastado um pouquinho ali, e se aproximando aqui para baixo, ao passo que a trajetória do ponto B está bem mais curtinha. Tá? Então, basicamente, como esses pontos todos estão dessa forma, né, uma maneira da gente pensar
na trajetória de qualquer ponto, do corpo como uma superposição de efeitos de rotação e translação. Então, a translação, ela segue presente. A translação era algo que a gente já estava acostumado a descrever anteriormente. Mas, agora, a gente tem também efeitos de rotação para cada corpinho que a gente está acompanhando ao longo desse caminho. E essa inserção da rotação, a necessidade da gente inserir a rotação para descrever o corpo, é a grande novidade da descrição da cinemática dos corpos rígidos. Tá? A gente não vai ter tempo suficiente, se vocês olharem, né, eu estou seguindo agora, desculpa, deveria ter falado antes, né, a matéria que eu estou acompanhando aqui para vocês está no capítulo 5 do livro de dinâmica do Merriam do Craig. O livro de estática, basicamente, a gente cobriu os capítulos que a gente ia se dedicar, encerramos, entre aspas, o estudo daquele livro. E agora a gente está pulando de volta para o livro de dinâmica, o mesmo livro que a gente utilizou para falar sobre cinética das partículas e cinemática das partículas. A gente está falando dos corpos rígidos. Se vocês olharem, então, esse capítulo 5, e posteriormente o capítulo 6, que trata da cinética, né, das origens desses movimentos dos corpos rígidos, esses dois capítulos somados, não quero falar nada de besteira, esses dois capítulos tratam apenas de problemas planos, tá? Então, bidimensionais. Então, somados esses dois capítulos, isso nos dá 140 páginas de conteúdo. A gente tem muita coisa, muitos detalhes para estudar dentro desse tema. Na verdade, nem necessariamente a gente deveria abordar esse tema dentro dessa disciplina aqui específica. Porque vocês têm uma disciplina daqui a 2 semestres, que é a disciplina de dinâmica. É a especialidade do professor Leonardo. Se ele já tiver voltado do doutorado dele, com certeza ele vai ser o professor de dinâmica para vocês. Se vocês tiverem azar, talvez ainda estarei eu por aqui, falando temas que não são exatamente a minha especialidade para vocês, tá? Mas são temas bastante extensos. Então vocês vão voltar a estudar essas coisas com bastante detalhes nessa outra disciplina de dinâmica. Só que eu acho bacana vocês saírem dessa disciplina aqui fazendo essa reflexão, fazendo a reflexão do que é, de quais eram as limitações e quais são as limitações, desculpa, daquela aproximação que a gente tinha feito de dizer que o nosso corpo era um corpo, aproximar um corpo, a trajetória de um corpo pela trajetória de uma partícula. Quando que eu não posso fazer isso? Quais são as consequências, tá? Então, nosso foco aqui, nossa grande novidade, é como lidar com rotações. Tá bom? Então a gente vai começar aos poucos. Basicamente, como eu tenho apenas as aulas dessa semana, eu vou me ater basicamente aos problemas resolvidos, tá? Não vou fazer todos os problemas resolvidos, logicamente, mas eu vou pegar um problema resolvido de cada parte nova da matéria. A gente vai ver um pouquinho de parte de matéria, a gente vai abordar esse problema resolvido para a gente não perder tempo montando problema e fazendo conta na mão. E a gente vê, então, as consequências dessas coisas e a gente vê até onde a gente consegue chegar no capítulo de hoje, tá? No capítulo de hoje eu gostaria de vencer, pelo menos, boa parte das novidades teóricas aqui do capítulo 5. A gente vai ter algumas horas de aula hoje. Então, se a gente conseguisse vencer boa parte das novidades teóricas do capítulo 5, falando várias coisas da teoria de cinemática dos planos dos corpos rígidos, nos sobraria, então, um tempinho na aula da quinta-feira para a gente falar um pouquinho sobre a cinética dos corpos rígidos, entender o que são as forças e carregamentos outros que podem causar esse tipo de movimentos. Tá? Então, vamos ver como é que a gente lida com rotações. Tá? No caso geral, então, como eu tinha falado para vocês, num caso geral de movimentos de corpos planos, a gente sempre vai poder pensar as trajetórias, né, e a descrição da trajetória de qualquer um ponto do corpo como essa superposição de translações e rotações. A gente vai precisar, sim, continuar tratando de velocidades, acelerações, diferentes descrições desses caras. A gente pode escolher descrições para a parte de velocidades e deslocamentos, de sistemas tangenciais normais, sistemas de coordenadas esféricos. A gente pode escolher várias coisas diferentes, tá?
Mas, além disso, a gente vai ter que inserir também quesitos, coisas que estão relacionadas com rotações. Então, vamos lidar com essas rotações aqui no começo. Tá? O que a gente está falando aqui, então, é de movimento angular. Tá muito ruim para vocês enxergarem? A tela realmente está super lento aqui, a minha resposta. Eu escrevo a minha caneta e ele vai responder um tempão depois. Daí eu preciso esperar para ver se eu escrevi a coisa certa. Tá dando para acompanhar aí? Normal? Sim, professor, normal. Beleza, obrigado. Então, movimento angular. Alguma coisa que a gente ainda não tinha abordado muito em detalhes. Até aqui a gente sabia das nossas descrições de diferentes sistemas de coordenadas lá. Grandezas como velocidade angular, aceleração angular e tal, mas a gente não tinha tratado especificamente só sobre o movimento angular. A gente tratou partículas que se moviam ao redor de um centro de rotação, por exemplo, a gente definiu essas quantidades. Tá? Então, vamos definir algumas grandezas. Tá? Movimento angular, então, a gente vai definir uma velocidade angular. Eu vou chamar de ômega, tá? Essa aqui, essa letra, esse Wzinho mais arredondado, sim. É a letra grega, é a versão minúscula da letra grega ômega. Vai chamar de velocidade angular. E ele está relacionado, então, com a variação de um ângulo, que a gente vai escolher uma referência para esse ângulo, a variação temporal de um ângulo. Lembrando aquela notação que a gente gosta de usar nas derivadas temporais, apenas botando um pontinho ali em cima, isso economiza bastante escrever d, dt, e assim por diante. Tá? Muito bem, então, se essa é a minha definição, a gente está começando a descrição do movimento angular mais ou menos como a gente começou a descrição do movimento linear. A gente definiu velocidade como a variação de uma coordenada que define essa posição. Tá? Quem que são essas posições? Então vamos pegar um determinado corpo rígido aqui, tá? Um corpo rígido, vamos pegar alguns pontos característicos. Então eu tenho esses dois primeiros pontos e esses dois outros pontos. E ao longo de uma linha, se eu pegar esses dois primeiros pontos e ligar esses dois outros pontos, eu tenho duas linhas desse corpo e eu posso escolher, por exemplo, uma referência para medir um determinado ângulo. Tá? Então, digamos que eu queira medir ângulos com relação a essa horizontal que a gente tem aqui, esse plano que a gente tem. E a gente consegue, então, caracterizar para essa linha, que eu vou chamar de linha 1, a gente pode caracterizar a posição dessa linha 1 como um θ1, e essa linha, que eu vou chamar de 2, pode ser caracterizado com um θ2. Como as distâncias de cada um desses pontos permanecem constantes ao longo do movimento, afinal de contas a gente está tratando de um corpo rígido, né? A gente consegue caracterizar adicionalmente uma distância angular, utilizando esse mesmo centro instantâneo que é a nossa referência. A distância angular entre essas duas linhas é um valor de beta. Tá? Então, seja qual for o meu sistema de referências que eu escolher, a gente pode tratar, né, as velocidades angulares dessas linhas de pontos a partir dessa definição, da variação do ângulo que define a posição desse cara, dividido pelo tempo, então esse θ ponto. E o que é interessante é que, como a gente tem um corpo rígido, vamos pensar aqui, né? Então, a linha 1, pontos ao longo da linha 1, a gente tinha θ1, a velocidade desse cara era θ1 ponto, para a linha 2 a gente tinha θ2, e a velocidade desse cara era θ2 ponto. Só que observe o seguinte, θ2 a gente podia dizer que simplesmente era igual a θ1 mais um beta, certo? E esse beta, como é um corpo rígido, esse beta é uma constante. Então, quando eu tiro a derivada temporal, θ.2 vai ser igual ao quê? θ1 ponto mais beta ponto, só que beta ponto é igual a zero, como isso aqui é uma constante. Ou seja, as velocidades angulares para qualquer ponto desse corpo, para qualquer tipo de referência que a gente tenha, serão constantes. Então, essas velocidades, que são as coisas que nos interessam primordialmente, como a gente tem um corpo rígido, todo o corpo em si, todo o corpo que está rodando, né, todo o corpo rígido que está em movimento, para um determinado instante ele vai ter a mesma velocidade angular, qualquer que seja o nosso referencial que a gente escolha, tá bom? Da mesma forma, eu posso tirar então a segunda derivada desse cara. Se eu tirei a primeira derivada, eu percebi que esse cara é uma constante. Ao tirar a segunda derivada, eu também percebo que a aceleração, a segunda derivada temporal de alguma coisa está associada à aceleração. Por ser um corpo rígido, a gente também tem uma aceleração constante. Então, as condições de corpo rígido nos mostram essas coisas. Então, eu defini ômega como θ ponto, como a velocidade angular, e a gente vai definir utilizando a notação aqui
do Merriam e do Craig, a aceleração angular de um corpo como sendo, então, ou a segunda derivada de θ com relação a tempo, ou seja, θ 2 pontos, tá? Ou, de forma equivalente, tá? Essa aceleração angular também pode ser definida como a derivada da velocidade angular com relação ao tempo, e nesse sentido seria um ômega ponto. Por que é interessante a gente ter essas duas definições? Se vocês lembrarem do nosso formalismo que a gente utilizou para descrever os movimentos lineares, às vezes é interessante a gente ter diferentes relações entre coisas diferentes para fazer a integração de problemas. Tá? Então, o que a gente chega, né? Aonde a gente chega com essas coisas todas que a gente tem? A gente pode pegar, então, e substituir, então, essa definição de ômega é dθ por dt. Se eu botar o dθ por dt dentro dessas coisas, a gente vai chegar a formas como ômega d ômega vai ser igual a alfa dθ. E isso aqui é totalmente análogo àquele que a gente tinha visto anteriormente, que é VdV é igual a AdS. Então, quando a gente tem a descrição do meu problema, eu sei como que o ômega varia ao longo do tempo e como que o θ varia ao longo do tempo, a gente consegue fazer integrações a partir dessas equações aqui. Tá? E além disso, dessa equação ali de cima, onde a gente define θ ponto e θ ponto ponto, a gente sabe que eu tenho θ ponto dθ ponto, que seria o ômega d ômega, né? Vai ser igual, então, ao θ ponto ponto vezes dθ. É a mesma coisa, tá? Essas duas relações são exatamente equivalentes, só uma delas utilizando as letras que a gente escolheu para velocidade angular e aceleração angular, e a outra simplesmente utilizando a notação de ponto. Pois bem, então essas são as nossas grandezas e as relações entre elas. E a gente parte, então, para os casos especiais. Então, quando temos... se o nosso alfa é uma constante, se a minha aceleração é uma constante, a gente tem, então, um movimento angular uniforme. Quer dizer, uniformemente variado, né? Desculpa. Então, existe uma taxa constante que varia as grandezas angulares nesse caso. Então, isso aqui seria totalmente equivalente, análogo, tudo que eu estou botando aqui entre colchetes, tá? São analogias com as coisas que a gente já viu para movimentos lineares. Então, se uma aceleração é constante, isso era a mesma coisa que a gente tinha quando tinha uma aceleração constante no movimento linear. E ao fazer isso, a gente pode pegar essas relações individuais e integrar elas, né? A gente chega, então, que ômega vai ser igual, então, ômega zero mais esse alfa vezes t, seria igual ao nosso v igual a v0 mais a t. Depois a gente também consegue chegar aqui, ômega ao quadrado vai ser igual a ômega zero ao quadrado mais 2 alfa θ menos θ zero. Seria aquele nosso sorvetão, né? Fórmula do sorvetão. E em seguida a gente tem também descrições de ângulos ao longo do tempo. Então, θ igual a θ zero mais ômega zero t mais alfa t ao quadrado sobre 2. Essas são as nossas equações desse movimento angular uniformemente variado, por exemplo. Muito bem, muito bom, muito bem. Então, esse é um dos casos importantes, né? A gente poderia derivar outros casos importantes. Então, se alfa é igual a zero e ômega é constante, a gente retornaria a equações como θ igual a θ zero mais ômega t, tá? E retornaria para o MRU, por exemplo. Tá? Vocês podem fazer isso. Agora, quando a gente está girando, né? Se essa rotação acontece ao redor de um eixo fixo, a gente consegue relacionar
E lembrando também, né, das definições de velocidades e acelerações da descrição tangencial normal. Então, deixa eu botar aqui coordenadas. Tangencial normal. Então, lembrem-se lá, a gente viu meses atrás, tá? Então, a gente tem o nosso corpinho, esse corpinho está fixo num determinado ponto, né? Tem um pininho que está girando ao redor desse ponto. A gente sabe que o corpo inteiro vai ter uma grandeza ômega e uma grandeza alfa. Digamos que os dois estejam alinhados para o mesmo lado. Isso não necessariamente é verdade, tá? Não necessariamente é sempre assim. Você pode ter ômega para um lado e alfa para o outro lado, se essa aceleração angular se a velocidade angular está reduzindo ao longo do tempo. Então, para um ponto qualquer desse corpo, então, se eu pego esse ponto aqui, vamos chamar desse ponto A, se eu tenho essa rotação ao redor desse centro ali, eu posso descobrir quanto é que vale essa distância, né, essa distância radial entre o centro de rotação e o ponto A. Então, eu tenho um Rzinho aqui. E para esse ponto A, que está girando instantaneamente ao redor daquele ponto, a gente identifica diretamente as velocidades tangencial, a velocidade tangencial e a aceleração normal. Tá? Então, a velocidade sempre é tangencial, né? Ele não está se deslocando na direção normal, obviamente. E essa velocidade a gente já tinha visto, né? Que essa velocidade, a gente poderia definir ela como se fosse um R vezes um ômega. Isso a gente já tinha visto anteriormente. Então, o ômega me diz a taxa angular com a qual eu estou girando ao redor daquele centro. Na hora que eu multiplico por um raio, isso me dá claramente 1 metro por segundo. Isso está na direção tangencial. Em seguida, a gente tem também como descrever a aceleração tangencial desse camarada e a aceleração normal. Isso também vem lá das nossas descrições de coordenadas tangencial e normal. Eu não vou fazer a derivação toda aqui para a gente não perder muito tempo, tá? A aceleração normal, a gente já tinha visto que isso aqui podia ser dado de diversas formas diferentes, como R ômega ao quadrado, ou velocidade ao quadrado dividido por R, ou ainda velocidade vezes ômega. Essa é a aceleração normal, aquela que mantém a aceleração centrípeta, né? A aceleração que mantém esse cara rodando instantaneamente ao redor daquele ponto. E além disso, a gente tem a aceleração tangencial. Então, se a velocidade tangencial está associada com R e ômega, a aceleração tangencial é a variação dessa velocidade ao longo do tempo. Então, eu vou ter derivando esse cara no tempo. Se R é uma constante, derivar aquele primeiro cara no tempo é simplesmente fazer R vezes alfa. A aceleração tangencial, a taxa de variação dessa instantânea dessa velocidade, do módulo dessa velocidade ao redor do centro de rotação fixo, é dado por R alfa. Então, isso tudo a gente já tinha visto quando a gente estudou as coordenadas normais e tangenciais. Isso pode ser bastante útil para a gente quando a gente está descrevendo alguma coisa em 2 dimensões, tá? Nesse plano. Quando a gente pula para 3 dimensões, ou mesmo quando a gente está em 2 dimensões, a gente pode escolher fazer expressões vetoriais para essas coisas. Deixa eu voltar aqui para o preto. A gente pode escolher descrições vetoriais para essas grandezas. E as descrições vetoriais, então, todos esses caras encarados como vetores, né? V vai ser o vetor posição, a derivada temporal desse vetor posição. Ele vai ser, então, um ômega, produto vetorial R. Tá bom? Então, vamos desenhar esse cara aqui. Estou com um disquinho aqui, esse cara está meio de lado. Ele está girando nesse plano, tá? Esse disquinho representa o plano onde ele está girando. Para fora desse plano, no ponto onde ele está fixo aqui, a gente está passando um eixo. Tá? E ele tem uma velocidade angular ômega ao redor desse eixo. É como se eu tivesse um vetor alinhado com esse eixo para fora daquele plano que a gente tem. E a partir daquele ponto a gente traça, então, o vetor posição, Rzinho. E fazendo, então, o produto vetorial desses dois caras, a gente vai chegar na velocidade
tangencial desses dois caras ali. Então, essa velocidade está naquele plano contido nas rotações aqui nesse caso, tá bom? Muito bem. Então, essa aqui é a descrição vetorial da velocidade em si, e a gente também tem descrições vetoriais de acelerações. Então, a gente pensa, então, na aceleração de um corpo como se fosse a derivada temporal do vetor velocidade. A gente vai ter que pegar e fazer derivadas desse produto vetorial que a gente tem ali aos pares, né? Então, primeiro eu mantenho o ômega e faço ele vetorial R ponto. E vou somar esse cara aqui com ômega ponto vetorial R. Tá? Só que R ponto a gente já viu que era a velocidade, né? Então esse carinha aqui é ele mesmo, ômega vetorial R. E aquele outro cara segue sendo ômega ponto vetorial R. E com isso a gente chega então numa expressão para aceleração que nos diz que a aceleração tem que ser igual ao produto vetorial de ômega vezes o próprio V, mais ômega ponto a gente tinha definido como se fosse um alfa, né? Alfa vetorial R. Essa vai ser a aceleração do meu corpo. E essa aceleração tem dois componentes, tem claramente dois componentes, né? Essa componente aqui é a componente normal, e essa componente aqui é a componente tangencial. Basta a gente ver a posição desses vetores e pensar em o que a gente está fazendo o produto pelo quê, né? Então, se a gente tem esse ômega apontando para cima e vê na direção do movimento do corpo, usando a regra da mão direita, vocês percebem que que ômega vetorial V dá uma na direção oposta ao R, então é o que está puxando esse corpinho na direção desse R, né, mantendo esse cara conectado ao R, aceleração centrípeta, ao passo que quando eu faço o alfa claramente como é uma derivada temporal desse camaradinho aqui, e se esse eixo é fixo, esse alfa também está no mesmo eixo, né? Se eu passo alfa vezes o R, ele está na direção de V, ou seja, está na direção tangencial desses caras. Então a gente obteve aí descrições legais, aí, descrições bacanas para esses nossas grandezas vetoriais. Então vamos primeiro ver como é que a gente resolve. Eu vou primeiro utilizar o resolvido. A gente está bem introdutoriamente falando sobre grandezas vetoriais, tá? Então a gente está fazendo o exemplo resolvido 5/2. Para esse exemplo resolvido, a gente tem a seguinte situação. Se tiverem perguntas, falem comigo, tá? Não estou vendo nada, eu estou só no meu tablet Senhor, hoje. Pois não, diga. o alfa virou. Pera. O teta ali, não. O ômega ponto virou Uhum. alfa, né? Isso. Ou não? Exatamente. Isso, Ah, tá. exatamente. Então tá, beleza. Tá. Que tristeza, morreu um pixel do meu tablet. A tela era tão bonitinha, foi pro saco. Enfim. Então, vamos ver esse exemplo 5.2, tá? A gente tem o seguinte, a gente tem um motorzinho que eu estou utilizando para a gente fazer a elevação de alguma coisa. Então, eu tenho uma engrenagemzinha aqui, tá? Não vou nem tentar desenhar a engrenagem melhor do que isso. Essa engrenagem está conectada a uma outra engrenagem. E essa, por sua vez, é uma parte de um disco. Então, eu tenho um disco aqui, que é uma polia, e no centro dessa polia eu tenho uma engrenagem lá dentro. Essa engrenagem, então, está fixa num único ponto também. Essas duas coisas estão fixas, tá? A engrenagem, então, tem um ponto... A engrenagem pequena está fixa no ponto A e a engrenagem grande está fixa no ponto B. Engrenagem pequena, a gente tem raio efetivo da engrenagem de A é de 200 milímetros. E no ponto B, a gente tem o raio da engrenagemzinha aqui, né? Esse RB é de 600 milímetros.
E o raio total aqui da polia, vou chamar de RP, é de 800 milímetros. Como que funciona isso? Então eu tenho um motorzinho que aciona ali no ponto A, esse ponto A transfere movimento ali para a engrenagem, essa engrenagem está rígida com aquele disco, e a gente tem então um cabo que está enrolado nessa engrenagem e suspende um peso. Tem um peso L aqui, ele foi suspendido a partir do solo, e na hora que ele estava a 0,8 metros de altura do chão, ele está subindo, esse peso está subindo com uma velocidade de 2 metros por segundo. Essa cordinha está enrolada ao redor do disco, ao redor da polia, não há deslizamento, tá? Então está girando junto aquele negócio. E o problema nos insere um determinado ponto C que está na periferia ali daquela polia. Tá? Então o que o problema nos pede? Então, o pinhão A do motor A de motor de elevação aciona a engrenagem B que está presa ao tambor de elevação. A carga P é içada a partir da sua posição de repouso e adquire uma velocidade para cima de 2 metros por segundo e uma distância vertical de 0,8 metros com aceleração constante. Quando a carga passa por essa posição, calcule a aceleração do ponto C no cabo em contato com o tambor e B a velocidade angular e a aceleração angular do pinhão A. Bom, a gente vai utilizar essas relações todas para a gente descobrir quanto é que valem essas coisas. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que, como esse cabo que está suspendendo a carga não desliza, né, o ponto do cabo que está ali em cima, ele tem uma relação, uma velocidade tangencial igual, né? O cabo está sendo deslocado para cá com uma determinada velocidade, VC, e essa velocidade é a mesma do que um determinado ponto D aqui ao longo do caminho, e em última instância da própria carga aérea. Tá? Então a primeira coisa que a gente sabe é isso, essa velocidade tangencial de C vai ser igual à velocidade de subida do peso. Bom, como a velocidade tangencial é igual, a aceleração desse cara também, né? Da mesma forma, se eu penso que as velocidades são iguais sempre, né? Acelerações também. Esses dois pontos. Aceleração tangencial de C é igual à aceleração, que é um corpo rígido, tá? É igual à aceleração do peso. Então vamos escrever algumas coisas que a gente tem. Né? A primeira coisa que a gente vai pegar vai tentar descobrir qual que é essa aceleração do corpo. Ele partiu do repouso quando ele estava apoiado no chão e na hora que ele chegou a 0,8 metros, ele estava com 2 metros por segundo. Então vamos calcular quanto é que vale essa aceleração. Não me deu aceleração diretamente, mas eu consigo descobrir através da seguinte relação. Eu tenho aceleração dessa carga, desse peso, vai ser igual àquela aceleração tangencial lá de cima. Vai ser V ao quadrado dividido por 2AS. De onde que veio isso? V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2A delta S. V0 era 0. Eu estou isolando esse cara, estou isolando A. A aceleração dessa carga, como a gente sabe que é uma aceleração constante, vai ser simplesmente 2AS. É V ao quadrado dividido por 2S, desculpa. Tá? Então a gente substitui esses valores aqui. Eu tenho 2 ao quadrado dividido por 2, um dos dois cortou com o outro. A aceleração eu já joguei para o outro lado, né? Então não é 2AS, é 2S simplesmente, né? E a altura que esse cara está é de 0,8 metros. Eu tenho 2 dividido por 0,8, isso vai me dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração desse peso, o peso está subindo para esse cara. Em seguida, então, se essa é a componente tangencial da aceleração de C, eu preciso ainda descobrir quanto é que vale a componente normal da aceleração de C. Quanto que vale a componente normal da aceleração de C? É simplesmente a velocidade ao quadrado dividido por R. Isso é outra relação que a gente tinha visto aqui em cima, né? Tá aqui, né? Aceleração normal é V ao quadrado dividido por R. Então, nesse caso,
basta substituir, tenho 2 metros por segundo para cima, ao quadrado, dividido pelo raio, e o raio da polia que está ali em cima é de 0,8. Eu tenho 4... desculpa. O raio é de... Eu marquei errado aqui, tá? São os diâmetros. Tava estranho esse negócio. Tá? Então, o diâmetro de B e o diâmetro de P. Então, o raio disso é metade de 0,8, 0,4. Então, 2 ao quadrado dividido por 0,4. Vou cortar os 4, vai ficar 1 dividido por 0,1, ou seja, 10 metros por segundo ao quadrado. Qual que é a aceleração total? A aceleração total é simplesmente um Pitágoras bonitinho, né? Então, tem aceleração tangencial ao quadrado, aceleração normal ao quadrado, tiro a raiz desse cara inteiro e a gente chega à conclusão que a aceleração do ponto C, que era uma das perguntas que a gente tinha, é de 10,31 metros por segundo ao quadrado. Tá? Agora, isso aqui foi a parte A, então, a primeira parte do problema era isso. E a parte B a gente quer descobrir grandezas associadas ao pinhão A que a gente tinha ali. Então, para a gente fazer essa relação entre esses caras, a gente precisa descobrir a relação cinemática entre essas coisas que estão girando. Então, tem contato entre essas engrenagens. O ponto de contato das duas engrenagens tem velocidade constante, né? Essas duas giram, não tem como ter deslizamento, porque eu tenho contatos rígidos entre esses dentes que a gente tem. Então, basicamente, o que a gente precisa ter, a gente precisa achar quanto é que vale a relação de velocidades de rotação entre essas duas engrenagens, tá? Então, quanto é que vale a velocidade da engrenagem nesse ponto de contato aqui? Vou chamar de ponto... o C já foi usado, D já foi usado, vamos chamar de ponto F, por exemplo. Tá? A velocidade daquele ponto F vai ser dada pelo quê? Vai ser dada pelo ômega dessa engrenagem vezes o raio até aquele ponto F. E quanto é que vale esse ômega? A gente sabe quanto é que vale a velocidade do ponto C naquele instante. A velocidade no ponto C vale 2 metros por segundo. E nesse instante, então, esse ômega é o ômega da engrenagem maior, que eu estou chamando de engrenagem... Vou chamar engrenagem B, tá? Ômega de B, vezes o raio até o ponto C. E o raio até o ponto C a gente acabou de utilizar, que é 0,4, tá? E a gente consegue achar, então, quanto que vale ômega de B. 2 dividido por 0,4. Então, vezes 10, isso dá 5, né? Tenho 5, e a unidade desses caras, né, sempre radianos por segundo. Então, se eu sei que ômega B vale 5 radianos por segundo, eu consigo jogar aqui e descobrir quanto é que vale aquele ponto, a velocidade daquele ponto de contato. Então, VF vai valer 5 radianos por segundo, vezes o raio até aquele ponto F. E se a gente olha, né, o diâmetro daquela engrenagemzinha era de 100 milímetros. Então, eu tenho 0,3 metros de raio. E a velocidade daquele ponto F, portanto, é de 1,5 metros por segundo. Essa velocidade é a mesma velocidade da periferia da engrenagem A. Tá? Só que a periferia da engrenagem A é uma engrenagem que tem um raio diferente. Então, eu vou ter um ômega A vezes o raio até aquele ponto A, da extremidade. E a gente consegue, então, descobrir quanto é que vale ômega A. Ômega A vai valer VA, vai valer VF, desculpa, dividido pelo raio até o ponto A. Então, tem 1,5 dividido pelo raio naquela engrenagem que valia quanto? O raio era o diâmetro ou era o raio que estava sendo dado? Era o diâmetro aqui também, tá? Então, todas as engrenagens que foram fornecidas foram os diâmetros. Então, eu tenho 200 milímetros de diâmetro e o raio aqui era de 0,1 e a gente descobre, então, que o ômega de A é 15 radianos por segundo. Descobrir quanto é que vale esse ômega de A. A gente consegue descobrir, então, ele tinha perguntado a velocidade angular e a aceleração angular naquele ponto. Então, eu fiz todo o caminho para achar quanto é que valia o ômega de A. Eu preciso descobrir agora quanto é que vale a aceleração angular daquela primeira engrenagem.
E a aceleração angular daquela primeira engrenagem, ela está relacionada diretamente à aceleração tangencial que a gente tem. Tá? Vamos ver lá em cima as nossas definições que a gente tinha. A aceleração angular que a gente tinha, então... Onde é que tá? Aqui, a aceleração tangencial é R vezes o alfa. Tá? Então, se eu sei quanto é que vale a aceleração tangencial de um ponto, eu consigo descobrir, se eu sei quanto é que vale o raio daquele ponto, eu sei quanto é que vale também o alfa daquele ponto. Tá? É dividido pelo R, naquele ponto F. Primeiro eu tenho que descobrir quanto é que vale a aceleração, o alfa daquele ponto externo, né? Então eu vou começar não com aquele ponto F, vou começar com o ponto B, na verdade. Ou do ponto C, né? Daquele ponto da parte externa da engrenagem B. A aceleração tangencial desse camaradinho a gente descobriu que era 2,5 metros por segundo ao quadrado. O raio até aquele ponto era 0,4. O alfa de C vale, portanto, 6,25 unidade de aceleração, radianos por segundo ao quadrado. Como aquele ponto C está conectado rigidamente até aquele ponto F, então essa aceleração angular é a mesma naquele ponto F. Tá? Então, o que a gente pode utilizar a partir daí? A gente pode pensar simplesmente em achar quanto é que vale, então, a aceleração lá naquele ponto. O que eu posso fazer aqui? Aceleração tangencial primeiro. Aceleração tangencial daquele ponto F é simplesmente algo linear, né? Uma variação linear a partir do raio que a gente tem com relação à aceleração tangencial do ponto C. Então, aceleração tangencial. O que eu estou querendo fazer? Estou querendo dizer que os alfas daqueles dois pontos são iguais, tá? Então, a aceleração tangencial do ponto F dividido pelo raio até o ponto F vai ser igual à aceleração tangencial até o ponto C dividido pelo raio até o ponto C. É isso que eu quero descobrir quanto é que vale. Esse carinha aqui a gente já descobriu que vale 6,25. Eu estou multiplicando então pelo RF. Então a aceleração tangencial do ponto F vai ser RF vezes alfa C. Isso vai dar então ponto F tem ponto 3, né? Tem ponto 3 de raio vezes 6,25. A gente vai chegar à conclusão que a aceleração tangencial do ponto F é de 1,875 metros por segundo ao quadrado. E esse ponto está em contato também com o ponto da engrenagem A. A aceleração tangencial de A vai ser igual a essa aceleração tangencial de F. E a aceleração tangencial de A, por sua vez, vai valer alfa de A vezes o raio de A. Isso vai ser igual, então, a essa aceleração tangencial do ponto F. 1,875 dividido pelo raio de A. A gente descobre que alfa de A, isso dividido por 1, isso vai me dar, alfa de A vai valer 18,75 radianos por segundo ao quadrado. Então, essas foram aplicações diretas das minhas primeiras definições angulares das coisas. Então, são simplesmente treino ali dessas relações angulares que a gente tem. Tá? Vocês têm uma série de problemas, se quiserem treinar aqui. A primeira sequência de problemas é bastante desse tipo mesmo, tá? Só que meu interesse não é diretamente falar sobre apenas isso. A gente precisa saber como é que a gente lida com essas grandezas angulares, mas a gente quer ver como é que isso se dá em combinação com translações. Tá? Alguém abriu o microfone? Desculpa. Não? Parecia que tinha aberto o microfone, desculpa. Então, o que eu quero lidar, na verdade, não é com movimento, simplesmente um movimento angular, mas sim com um movimento absoluto. E por movimento absoluto, eu estou entendendo um movimento que é a combinação de movimentos de rotação com translação.
Então, o caso geral de um corpo rígido. Tá? E agora é interessante, né? A gente vai resolver, inclusive, vai começar já descrevendo essa parte desse capítulo e fazendo já um exercício resolvido. Tá? E a gente vai passar diretamente, então, para o resolvido. Exemplo 5/4. Que é um caso bastante simples. Eu tenho, então, uma roda de raio R que está rolando sem deslizamento sobre uma superfície. Tá? Então, eu tenho um raio R. Ela está rolando ao longo da superfície. A gente tem, então, em diferentes posições, essa roda vai simplesmente girar sem deslizamento. Tá? O que a gente quer saber? A gente quer relacionar o movimento angular da roda em termos do movimento linear de seu centro. A gente quer saber como que a gente caracteriza o movimento angular em termos do movimento de translação do centro. Tá? E a gente quer também determinar, então isso aqui é o principal objetivo, né? A gente quer determinar a aceleração de um ponto da borda da roda quando esse entra em contato com a superfície. A borda da roda no momento de contato com a superfície. Então, basicamente, ele vai desenhar o seguinte. Para essa roda ali especificamente, ele vai desenhar dois instantes, um bem próximo do outro, tá? Então, digamos que esse desenho, esse bem da direita que eu fiz aqui, seja o segundo instante que a gente tem. Quando a gente tem... Opa, peguei a caneta errada. Então, digamos que a gente tem esse ponto C', e num instante imediatamente anterior, esse ponto C era o ponto que estava em contato aqui. Tá? Então, o que aconteceu com a roda entre esses dois instantes? A gente pega o ponto, o centro da roda, chamar esse cara de ponto O e O', tá? O segundo movimento é tudo associado às grandezas linha. Entre O e O', o centro da roda se deslocou de uma grandeza, de uma distância S. E o que aconteceu com aquele ponto C? Aquele ponto C estava vindo de algum determinado lugar. Deixa eu trocar a cor aqui para não ficar tão igual, parecido, mas não igual. Ele vai ter basicamente uma trajetória assim. Tá? Ele vem, ele encosta no chão e ele sobe, ele perde um encosto desses caras. Então, quanto é que vale essas coisas? Né? A gente tem que enxergar o seguinte. Imagina agora que esse novo ponto de contato aqui na parte de baixo, eu vou chamar esse cara de ponto A. A gente tem um arco claramente do ponto A até o ponto C', a gente tem um arquinho aqui que vale θ, tá? Esse ângulo vale θ. Esse arco, se não houve deslizamento, todos os pontos desse arco tiveram que encostar sobre o solo ao longo do caminho. Tá? E o quanto que esse centro se deslocou, é fácil a gente ver que o quanto que o centro dessa roda se deslocou entre o ponto O e O' é exatamente o comprimento desse arco, do arco que foi descrito pela parte de baixo. Ou seja, a gente sabe que o arco, que é a distância que o centro se deslocou, vai valer, então, o raio dessa roda vezes o ângulo θ que existe entre o ponto A e o ponto C'. Bom, então na hora que a gente toma, e seja qual for o tamanho desse arco que a gente pegar, aí, a distância entre esses dois pontos que a gente tiver,
sempre a distância S entre dois instantes vai estar relacionada com a distância, o deslocamento do centro da roda entre esses dois instantes está relacionado com essa relação r-θ. Se eu tomo a velocidade, a derivada temporal desses caras, eu vou chegar à conclusão que a velocidade do centro da roda, a velocidade de O, vai ser r vezes θ ponto. Como r é uma constante, né? Estou tomando derivada de tempo nesse cara, r é uma constante, ou seja, r ômega. E a aceleração do centro da roda é mais uma derivada desse camaradinho aqui, então vai ser r alfa. Vamos fazer na ordem que eu fiz aqui antes, né? Então, r θ ponto ponto, ou r alfa. Tá bom? Então a gente sabe que existe essa relação entre esse θ que a gente está medindo, esse arco que a gente tem ali, e a posição do centro desses camaradinhos aqui. Só que o que eu quero fazer é determinar o movimento angular em termos do movimento de translação do centro desse cara. Tudo bem, eu poderia parar por aqui. A gente pode pensar, dar um passo além e tentar descrever quais são as posições cartesianas desse ponto C ao longo do caminho. Então, digamos que eu tenho esse ponto C e nesse instante onde o ponto C encosta na parte de baixo aqui, na parte com o solo, a gente vai botar um sistema de coordenadas x e y. Tá? Então, se eu instalei esse sistema de coordenadas no ponto de contato, a gente consegue descrever como que variam as posições x e y daquele ponto C ao longo da sua trajetória. Então, eu quero saber basicamente uma equação para essa minha curvinha azul clara ali que eu fiz, que ela bate nesse ponto e começa a subir de novo. Tá? Então, quanto é que vale a posição x desse ponto C linha a partir das coisas que a gente já sabe. Tá? Então, se vocês olharem bem para esse triângulo ali em cima, a posição do ponto C' tem a ver com a posição do centro, que é a posição de S, né? Então, ele vai ter se deslocado um pouquinho para lá, só que ele não vai ter se deslocado da mesma quantidade, ele vai ter se deslocado um pouco menos. Então, se a gente olhar o ponto C', ele está num triângulo assim, que tem raio R, ângulo alfa aqui em cima, ângulo θ aqui em cima, desculpa. E isso aqui, a parte de baixo, esse cateto oposto, é o quanto de x que ele não caminhou, não acompanhou o centro da roda. O centro da roda se deslocou mais do que ele dessa pequena quantidade que a gente tem ali. E isso aqui claramente vai ser r seno de θ. S menos r seno de θ é a coordenada x daquele ponto. De forma similar, eu posso determinar quanto que vale a coordenada y desse camarada ali. Então a coordenada y vale quanto? No começo, a coordenada y vale 0, né? E à medida que ele vai andando para cima, ele vai se aproximando ali para cima de uma quantidade que tem a ver que é a distância do R. Então, isso aqui tudo seria R. E esse carinha aqui é R cosseno de θ. Então, o que sobrou aqui é a minha posição, é o quanto ele subiu na posição de Y. Tá? Então, o que sobrou ali vai ser o quê? Vai ser R menos R cosseno de θ. Tá bom? Então, com isso, agora eu consigo derivar equações para tudo, para as posições, para as velocidades desses caras. Vamos fazer isso, então, essas derivadas para x e para y. Então, derivando com relação ao tempo, eu tenho x ponto. Derivando S com relação ao tempo, a gente está aqui em V0. A gente poderia escrever V0, mas eu prefiro escrever aqui Rθ ponto. E esse segundo cara, derivando R seno de θ com relação ao tempo, a gente tem... Só vamos deixar aqui... Ele prefere fazer nessa ordem, né? Então, x está aqui. S vale quanto? Vale R vezes θ. Tá? Então, eu vou botar o R em evidência. Eu tenho, então, θ menos seno de θ. Então, fazendo a derivada temporal, agora sim, desse cara, eu tenho x ponto. O R é uma constante, o R não vai variar ao longo do tempo. E aqui, a parte de dentro, eu vou tirar a derivada desse cara. A derivada do primeiro termo é simplesmente θ ponto.
E a derivada do segundo termo é cosseno de θ vezes θ ponto. Então eu tenho isso aqui vezes 1 menos cosseno de θ. Então o θ ponto ficou ali para frente. A gente pode escrever então que seria simplesmente a velocidade do centro vezes 1 menos cosseno de θ. Tomando a segunda derivada desse camaradinho aqui, por um procedimento bem similar que a gente tinha, né? Então eu tenho r θ ponto, tomar a derivada desse cara com relação ao tempo, vai ser r θ ponto ponto, que vai ser a aceleração do centro desse cara aqui. Então, primeiro termo vai ser r θ ponto ponto vezes esse cara do jeito que ele estava, 1 menos cosseno de θ, mais r θ ponto, né, pela regra da cadeia, mantive esse primeiro, derivada do segundo carinha com relação ao tempo. 1 não varia, cosseno de θ, como θ varia com relação ao tempo, então derivada de menos cosseno vai ser mais seno de θ, isso vezes θ ponto, então tenho r θ ponto ao quadrado vezes seno de θ. Então a gente observa aqui que aqui eu vou ter essa parcelinha aqui, é a aceleração do centro de massa, e além disso eu tenho um terminho que está em r θ ponto ao quadrado, então tem alguma coisa relacionada aí com acelerações normais, tá? Então vamos adiante aqui, vamos descrever, fazer a mesma coisa que a gente fez ali para as derivadas de y, como que variam os pontos y. Então derivada desse camaradinho aqui, primeiro esse cara aqui é r vezes 1 menos cosseno de θ. Tá? Então a derivada temporal desse cara vai ser r vezes θ ponto vezes seno de θ. E a segunda derivada. Esse camaradinho a gente tem que fazer de novo a regra da cadeia. A gente vai botar r θ ponto ponto vezes seno mais r θ ponto ao quadrado. É menos, né? Menos r θ ponto ao quadrado. Mais, desculpa. Derivada do seno é mais cosseno. R θ ponto ponto vezes seno mais r θ ponto ao quadrado vezes cosseno. Então a gente chegou nas expressões, das descrições desses carinhas ali. Agora o que a gente estava querendo saber? A aceleração de um pontinho quando ele estivesse no contato. E o que isso quer dizer? No ponto de contato, no instante de contato, esse θ vai ser igual a zero. A gente escreveu tudo em função desse θ, e na hora que esse pontinho está em contato lá, o θ é igual a zero. Então, basta eu botar θ igual a zero e descobrir quanto é que valem então, as acelerações desses caras. Então, x ponto ponto, que é o que a gente estava olhando aqui em cima, vale quanto? Quanto θ é igual a zero, cosseno de zero vale 1, esse primeiro termo some. Esse segundo cara aqui, seno de zero dá zero, então esse segundo termo some. Então, isso já era esperado, né? Na posição de x, ele está instantaneamente, ele passa instantaneamente, ele pausadinho, né? Ele chega, encosta ali e começa a se descolar. E com relação a y, né? Quando θ é igual a zero, esse primeiro termo, r θ ponto vezes seno de θ, seno de zero dá zero, nos sobra, então, r vezes θ ponto ao quadrado. E esse cara é exatamente a aceleração centrípeta desse cara. Então, a única coisa que está instantaneamente acontecendo para esse cara é a aceleração centrípeta, é um termo de aceleração centrípeta ali para cima. Tá? Então esse é um exemplo bacana, né, para a gente ver como é que a gente está envolvendo duas coisas. A gente tem translações misturadas com rotações para um mesmo problema. Acho que eu vou fazer um outro exemplinho tratando de movimentos absolutos. Só que eu não queria fazer um muito demorado. Vamos fazer esse exemplo 5 ou 6, tá? O exemplo 5/6. 5/6, então, é uma dinâmica um pouquinho mais complicada, é tipo um mecanismo, tá? Então, imagina que a gente tem, então, um pistão, está fixo aqui na vertical, ele se desloca, portanto, só na vertical. Tem esse pontinho da extremidade aqui, é o que a gente chama de ponto A. E esse ponto A tem um pino que está articulado com uma peça triangular. E essa extremidade aqui
está associado a um rolete, e esse rolete se desloca na horizontal apenas. Ele só pode se deslocar na horizontal, o pinoastro só pode se deslocar na vertical, e o rolete só pode se deslocar na horizontal. Então, algumas grandezas já são definidas no próprio problema, para a gente obter as descrições desses caras, tá? Então, esse carinha aqui, ele chama de θ, subindo ali na direção anti-horária para cima. E ele põe um sistema de coordenadas que ele chama de y, e a origem está aqui nesse cruzamento da horizontal. E o x positivo está para cá, tá? Ele botou x positivo para cá e o y positivo para lá. Em seguida, a gente tem, então, essa distânciazinha aqui é o que ele vai chamar de x, e essa distânciazinha é o que ele vai chamar de y. Então, a distância da origem até o ponto A ele chama de y, e da origem até o ponto B, esqueci de botar aqui, que era o B, é o ponto, é o valor de x. Esse triângulo é um triângulo equilátero, de todos os lados valem Bzinho, e Bzinho vale 0,2. Beleza? E agora então a gente vai ler o que ele tem no problema, né? O movimento da placa em formato de triângulo equilátero ABC no seu plano é controlado pelo cilindro hidráulico B. Se a haste do pistão do cilindro está se deslocando para cima na razão de 0,3 metros por segundo durante o intervalo de seu movimento, calcule para o instante em que θ é igual a 30 graus a velocidade e aceleração do centro do rolete de B na guia horizontal e a velocidade angular e aceleração angular da aresta inteira CB. Então a gente tem algumas coisas diferentes para calcular. Então, a primeira coisa que a gente tem que enxergar é onde que moram essas coordenadas x e y. Na hora que a gente olha para o triângulozinho que a gente tem ali, o nosso triângulo com θ aqui, a gente vai ter x nessa base, y na altura, e eu tenho um b, que é uma constante, que é a hipotenusa. Por que é uma constante? Porque esse cara é um corpo rígido. Tá? Então, essa distância entre os pontos A e B é constante. Então, apenas por trigonometria, a gente já sabe que x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado. Bom, então b é uma constante. O que eu vou fazer? Vou diferenciar esse cara, para a gente achar relações cinemáticas entre os valores de x e de y. Eu vou fazer a derivada temporal desse cara. Tirar a derivada temporal desse cara, então, a gente vai ter 2 vezes x ponto, mais 2 vezes y ponto. Isso aqui vai ser igual a 0. Posso cortar esses dois, tá? E a gente chega, então, nessa relação entre esses caras. Eu posso, por exemplo, isolar x ponto. Tá? X ponto, então, vai ser menos y sobre x vezes y ponto. Tirando a segunda derivada desse camaradinho aqui, a gente vai chegar, então, na expressão que eu tenho x 2 pontos, mais x ponto ao quadrado, mais y 2 pontos, mais y ponto ao quadrado. Só peguei essa mesma equação que eu já tinha e derivei mais uma vez com relação ao tempo. Isso aqui é igual a 0. E a gente chega, então, numa expressão que relaciona a aceleração de x, né, o x ponto, aceleração do rolete B, com o que acontece no ponto A. Então, esse carinha ali, vamos isolar esse x2 pontos. Isso vai ser igual... Vamos confiar aqui no Merriam e no Craig, tá? Vai ser x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado dividido por x menos y dividido por x vezes y ponto. Isso faz sentido? Acho que faz, né? Ele só isolou, ele separou as coisas que tinham x pontos, y pontos do que tinha y ponto. Então ele jogou todo mundo para o outro lado e dividiu pelo x que estava multiplicando esse cara. Então tem essas duas parcelas. Uma parcela que tem as velocidades ao quadrado somadas dividido por x e outra parcela que tem a relação y por x e o y ponto. Tá? Muito bem. Então a gente tem essas grandezas. Tá? E além disso, olhando de novo para esse triângulo,
a gente tem algumas coisas, né? Então, esse triângulo nos deu a relação de Pitágoras que a gente utilizou para derivar essas relações iniciais, e além disso, a gente sabe que, olhando para aquele triângulo, a gente sabe que y vale, só deixa eu mostrar para vocês aqui, y vale b seno de θ, e x vale b cosseno de θ. Além disso, do problema, dado do problema, y ponto é igual a uma constante, ele nos falou que esse y está subindo um valor constante, ou seja, y ponto ponto é igual a zero. E com isso, então, a gente consegue chegar a expressões para a posição do rolete, para a velocidade do rolete e para a aceleração do rolete, a partir dessas minhas derivações que a gente tinha feito antes. Então, se x ponto vai ser menos y dividido por x vezes y ponto, e eu sei que y ponto, que y vale b sobre seno de θ, vou substituir b seno de θ ali no lugar de y, b cosseno de θ no lugar de x, vou cortar os b's, seno sobre cosseno ficou tangente, tá? E em seguida eu tenho y ponto, que simplesmente é a velocidade de A. Então eu sei que x ponto, que é a velocidade do rolete, vai valer menos tangente de θ vezes y ponto, que é a velocidade de A. Tá? Em seguida eu vou substituir naquela expressão de x ponto ponto. E com x ponto ponto a gente tem um caso um pouquinho mais chatinho de trabalhar aqui em cima, não impossível, mas um pouquinho mais chato. O último termo vale zero, como esse y dois pontos vale zero, esse último termo vale zero. E no lugar de x ponto eu vou botar então menos tangente vezes y ponto. Isso aqui ao quadrado, mais y ponto ao quadrado. Então a gente vai ter esse y ponto ao quadrado que multiplica 1 mais tangente ao quadrado. Tudo isso dividido por b cosseno de θ. Tá? Ao fazer essa conta como um todo, a gente vai chegar então numa expressão que nos leva ao seguinte. Então vai ser y ponto ao quadrado dividido por b vezes secante ao cubo de θ. Tá? Vocês vão trabalhar ali em cima disso, vocês vão ver que a gente chega nisso aqui também. Muito bem, então tem essas expressões que a gente tinha aqui. E a gente consegue achar então quanto é que valem os valores das velocidades de B e da velocidade de A. Das velocidades de ponto B e da aceleração de B. Só substituindo os valores de y ponto, que vale 0,3 metros por segundo, o valor do ângulo, né, de cosseno, tangentes e tal, a gente substitui isso, a gente acha valores para VB e aceleração de B. Tá? Só que então, por enquanto, esse problema aqui não está envolvendo nada de rotações, né? Então, a gente só achou, a partir daquele primeiro triângulo, derivamos aquele primeiro triângulo e a gente viu que tinha um movimento linear relacionado com outro movimento linear. Onde que entram as rotações? Na descrição da segunda parte desse problema. Então, ele quer saber o que acontece com aquela aresta CB. Essa aresta CB é essa aresta aqui de cima. Tá? Então, essa aresta CB, ao longo desse movimento, ela não está nem na vertical, segundo ponto A, e nem na horizontal, segundo ponto B. Ela está uma combinação desses caras, ela vai ter, então, uma parte de translação e uma parte de rotação ao longo desse deslocamento. Tá? Então, o que a gente pode escrever a respeito disso? Tá? Primeiro, eu quero saber o que está acontecendo com a linha CB. Tá? Essa minha motivação, meu problema. A gente viu que quando o corpo é um corpo rígido, um corpo rígido sempre vai ter a mesma velocidade angular e a mesma aceleração angular do que qualquer outro ponto desse corpo rígido. Então, eu peguei um ponto, vejo o que está acontecendo com ele, de deslocamentos e acelerações. A gente sabe que de deslocamentos angulares, né, velocidades angulares, deslocamentos angulares e acelerações angulares, a gente vai chegar nessa mesma questão. Tá? Então, primeira coisa que a gente vai observar, então, se todas as linhas ou todas as partes do triângulo tem um mesmo ômega e alfa, eu posso escolher uma parte do triângulo para o qual eu consiga descrever isso mais facilmente.
E se eu pegar especificamente a linha AB, tá? A linha AB, a gente vai conseguir descrever isso de uma forma um pouquinho mais tranquila, uma forma mais fácil da gente ver o que está acontecendo. Então, encarando a linha AB então tem aquele rolete que está andando na horizontal e a ponta do pistão que está se deslocando aqui para cima com velocidade VA. Tá? Então, quanto é que vale esse VA? É simplesmente y ponto. O y está aqui, né? Esse y a gente tinha visto antes que era b vezes seno de θ. Quanto é que vale, então, y ponto? A partir disso aqui, a gente sabe que isso vai valer bθ ponto cosseno de θ, também é a derivada desse camaradinho aqui. E agora eu consigo descobrir quanto é que vale o ômega ponto instantâneo dessa linha AB a partir da seguinte relação. O ômega instantâneo desse cara vai ser o y ponto dividido pelo raio desse camaradinho ali. Isso. Não, o raio é o que está embaixo, né? O raio é o x. Então, não é dividido por isso, é dividido pelo raio. Então, esse movimentozinho aqui é como se a gente tivesse esse raio aqui para baixo. Tá? Então, o y ponto vale quem? Vale b θ ponto cosseno de θ. E o x vale b vezes seno de θ. Calma aí. Eu acho que estou escrevendo alguma besteira. Eu deveria ter... seno de θ ponto... Na verdade, eu tô bobeando aqui, né? Eu derivei essa expressão de y ponto, mas eu já sei quanto é que vale y ponto. Né? Então, nessa expressão aqui, eu vou isolar θ ponto. É isso que eu quero fazer. Eu estava me embananando, não ia chegar em lugar nenhum daquele jeito. Tá? Então, eu tinha esse cara aqui, vai valer o quê? Vai valer y ponto dividido por b, dividido por cosseno, ou seja, vezes secante de θ. E quanto é que vale y ponto? A gente já tem essa expressão para isso. Y ponto é a velocidade de A, a gente já sabe quanto é que ele vale. Isso ele vale 3 metros por segundo naquele determinado momento, tá? E eu substituo, então, no lugar de y ponto, eu ponho só a velocidade de A, eu vou achar quanto é que vale θ ponto para esse camaradinho ali. Se a gente seguir derivar mais uma vez esse camaradinho aqui, eu vou pegar θ ponto e vou derivar, então, mais uma vez com relação ao tempo. O que me sobra? Eu vou ter y ponto, y2 pontos, desculpa, vezes b vezes secante de θ, mais y ponto vezes b vezes θ ponto vezes secante. De novo, eu tô perdido aqui, gente. O que eu tô fazendo de errado? Derivando esse cara com relação ao tempo, tem a parcela de y2 pontos, deveria aparecer. É que y2 pontos é zero. Então essa primeira parcela soma. Tá certo, então. Então derivada disso aqui, vezes derivada de secante. Derivada de secante é secante vezes a tangente. Tá? Então, esse primeiro termo aqui, como y2 pontos, vale zero. A gente sabe, então, que θ ponto ponto vai valer eu consigo botar aqui um y ponto mais aqui dentro, tá? Então, eu tenho y ponto ao quadrado, para eu fazer sumir esse 1 sobre cosseno que tinha ali. E ao botar, para fazer aparecer esse segundo camaradinho aqui, então a gente faz aparecer também um b ao quadrado embaixo. Esse θ ponto sumiu, né? Eu justamente utilizei esse θ ponto e um b para fazer aparecer mais um y ponto. Só que agora apareceu uma secante ao quadrado.
vezes a tangente de θ. Então a gente tem agora expressões para o θ ponto e para o θ ponto ponto. Essa barra, e eu posso substituir então os valores numéricos, né? Substituo o valor da velocidade, substituo o valor do ângulo, e a gente acha então valores para esses camaradas aqui. Então vocês observam, né? A gente tinha um corpo rígido, né, que tinha dois pontos para os quais a gente tinha movimentos lineares relativamente fáceis da gente descrever. O movimento do ponto A era apenas na vertical, o movimento do ponto B era apenas na horizontal. Então esses dois caras ali não tinha grandes dificuldades no problema. A gente partia desse Pitágoras, derivava com relação ao tempo, e eu achei relações entre esses caras, entre x e y. Só que o corpo em si, ele não está nem só na horizontal e nem só na vertical. Ele está uma combinação dessas coisas. O corpo rígido como um todo está assim. Então, para eu descrever como que alguma coisa se desloca nesse corpo, eu preciso também adicionar descrições que me falam a respeito de θ ponto. E aqui entrou, então, a parte de deslocamento angular. Essas partes não apareceriam se a gente estivesse tratando apenas da descrição, da translação desse corpo. Tá bom? Eu vou dar uma paradinha agora, e depois a gente volta para falar de mais temas ainda sobre cinemática de corpos rígidos, falando sobre outros tipos de problema, tá? Velocidades relativas e tal. Eu vou dar uma parada na gravação agora. Só queria deixar gravado, aliás, né, para quem não for assistir ao vivo, que nem estiver assistindo ao vivo, que é a maioria da sala, eu vou enviar, não consegui terminar a lista de exercícios que eu vou mandar para vocês, uma lista de exercícios relacionada à parte de trabalho e energia, que vai ser a última das listas que a gente vai fazer nesse semestre, tá? Eu não quero fazer mais uma prova, vou fazer então só mais essa lista, vocês terão até o final dessa semana para resolver ela. Acho que se a gente deixar o prazo até sexta-feira, talvez eu atrase um pouquinho a entrega de notas, tá? Mas eu vou tentar marcar as nossas provas o mais adiante possível. Vou tentar combinar com o Ícaro para a nossa prova de recuperação, para quem precisar dela, acontecer na quarta-feira. Tá? Por enquanto eu não tenho nenhuma nota para divulgar para vocês, eu acho que todos vocês sabem que eu estou na coordenação de outro curso, e a gente está em momento de fechamento de horário, então está tudo super atribulado, não consegui lançar nada. Mas essa semana eu vou dar um gás aí, confiem em mim, eu vou dar um gás para a gente divulgar até, sei lá, sábado, no máximo domingo, os resultados dessa disciplina. Eu observei ontem que no Moodle eu não tinha posto lugar para vocês entregarem a última lista de exercícios. Eu passei a lista de exercícios para vocês, né, criei uma lista de exercícios com aqueles problemas do Hibbeler para vocês treinarem as coisas de estática e de estruturas e tal. E não tinha lugar para vocês entregarem essa lista. Então, se todos vocês já fizerem, eu só vou criar então, essa forma de entregar a lista lá no Moodle, para eu ter acesso a essas listas. E vou também botar essa nova lista que eu quero entregar para vocês até hoje. Então, até o final da noite de hoje, até meia-noite de hoje, espero ter conseguido enviar para vocês essa lista a respeito de trabalho e energia. Tá? E com isso a gente encerra. Como é que vai ser contabilizado isso? Cada uma das listas que vocês me entregaram terá o mesmo peso. Não decidi ainda se eu vou tirar a menor nota ou não. Tá? Acho que não, mas talvez, dependendo de como vocês forem, se estiver muito ruim a coisa, eu tiro a menor nota da média. Acho que serão 5 listas, né? Se eu não me engano, são 5. Então, valeriam, então, as 4 melhores notas dessas listas, cada uma com o mesmo peso. E a prova que vocês fizeram, eu teria um peso 2. Tá? Então, boa parte da nota de vocês vem das listas, e a prova que vocês fizeram com peso 2. Tudo isso, então, a gente vai ter 6 pezinhos, um peso para cada uma das melhores listas, e 2 para a prova. E com isso vocês conseguem fechar a nota de vocês, tá bom? Então eu vou encerrando a gravação aqui, logo em seguida eu volto, tá? Só preciso de um tempinho para respirar, tomar uma água, e a gente já volta falando sobre mais temas aqui de cinemática dos corpos rígidos. Valeu, gente!